Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servos de Deus, eu quero desejar a vocês uma ótima terça-feira abençoada na presença do nosso Deus. Desejar a você também um ótimo feriado. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, a você, minha irmã e meu irmão que é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva e nos ajude no crescimento do canal. Ative também o sininho para que você também possa receber as nossas notificações toda manhã pela manhã, tá certo? Deixe também o seu like. O seu like é muito importante, pois assim outras pessoas também receberão esse devocional, receberão essa mensagem que Deus fortemente tem falado no meu coração e fala também no seu. Meus irmãos, também o seu comentário é muito importante, pois assim você vai lá, deixa aqui o seu comentário e nos comente se Deus está trabalhando na sua casa, está falando com você, você está sendo renovado, sendo impactado, porque essa é a intenção, que a palavra de Deus te atinja, que a palavra de Deus te alcance e que você possa ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Amém? Deus continue te abençoando. Eu quero dar continuidade aqui à nossa série sobre a queda e redenção. Hoje eu quero falar um pouco sobre, as consequências da queda. A queda, ela deixou algumas sequelas. A queda no Jardim do Éden, então quando o homem caiu, então deixou algumas sequelas. E eu quero falar sobre essas consequências que o homem agora colheu, veio sobre ele, o atingiu. Então Gênesis capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 10 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde está? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde você está? Versículo 10. E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Estava nu e escondi-me. Então, nós vimos aqui que o Senhor chamou Adão lá no jardim. E o que aconteceu com ele? Ele se escondeu. Ele ouviu, ele correu e se escondeu. Então, na verdade, não foi somente a queda. A queda no Éden, quando Adão e Eva caíram, então houve, atingiu a humanidade, atingiu de uma forma avassaladora a família, a primeira família na face da terra, atingiu esse casal, então atingiu na forma moral, atingiu na forma espiritual, atingiu na sua conduta, atingiu no seu relacionamento com Deus. Então observe bem que o primeiro ponto aqui que eles foram atingidos foi, o sentimento de culpa. Observe bem, tão logo quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, que Deus havia proibido, a consequência foi o quê? O sensor deles, que era a consciência deles com Deus, foi acionado. Ou seja, como que foi acionado? Então, quando Adão terminou de comer, ele lembrou do que Deus havia dito. É basicamente aquilo que Jesus tinha falado para Pedro. Então, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, quando Pedro negou pela 3ª vez e o galo cantou, foi aí que o sensor acionou a consciência de Pedro. Assim também foi de Adão. Então a primeira consequência foi sentimento de culpa. Então o que acontece? Então eles reconheceram, imediatamente que algo mudou na vida deles. Por quê? Porque a consciência deles acionou. Falou: vocês fizeram alguma coisa de errado. Aquilo que Deus falou para você não fazer, você fez. Então a primeira consequência da queda foi o sentimento de culpa. A segunda consequência aqui é o coração endurecido.
Então o coração deles automaticamente endureceram. Por quê? Quando ouviram os passos do Senhor, lá no Éden, quando eles ouviram os passos do Senhor no Éden, Adão e Eva procuraram fazer o quê? Esconder, que nem eles falaram no versículo 10 do capítulo 3. Então eles se esconderam, tiveram medo, eles viram que estava nu e se esconderam. Então o coração deles endureceram para não falar com Deus. E quantas das vezes nós também, a nossa consciência ela ativou, falou, olha, você fez alguma coisa errada. Em vez da gente buscar o arrependimento, em vez de nós buscarmos nos arrepender, confessar, o que a gente faz? A gente se esconde, a gente fica com a consciência pesada, em vez de confessar o pecado e deixar, porque aí alcançaremos misericórdia, não, a gente se esconde. Então a segunda consequência deles foi o quê? Endurecer o coração. Uma vez que quando antes da queda, Deus se apresentava no jardim, eles se preparavam para receber Deus. Eles se preparavam para falar com Deus. Mas agora, depois da queda, então a consequência foi endurecer o coração. Foram fugir da presença de Deus, foram se esconder de Deus. Olha que coisa terrível que chegou o ser humano a correr. E quantas pessoas com a sua consciência pesada, em vez de buscar a Deus, elas endurecem o coração. Elas fogem da presença de Deus. Elas fogem de ouvir Deus falar. E hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está falando com a sua casa. Em vez de você se esconder, em vez de você correr, em vez de você não assumir, é diferente, tá certo? Abra o coração, deixa Deus falar com você, deixa Deus mudar a sua vida. Veja bem, então, antes, quando eles ouviam que Deus estava chegando, o que eles faziam? Eles prontamente se apresentavam para falar com Deus. Mas agora não, eles fugiram, versículo 10, eles se esconderam. A terceira consequência que ficou para eles foi o sentimento de medo. Então eles se esconderam por quê? Porque eles tinham medo. Medo do quê? Medo das consequências, medo do que eles viriam a receber após a queda. Eles sabiam disso. Então Adão tinha consciência disso. Por isso que a terceira consequência foi sentimento de medo. Olha só, o sentimento de medo é próprio de uma vida que não tem a perfeição. O sentimento de medo é próprio de uma vida que não tem perfeição. E o que acontece? Pois é uma vida sem amor, é uma vida que não é perfeita no amor. Então, olha só, Adão e Eva, portanto, por não serem perfeitos em amor, em santidade a Deus, fugiram de Deus. Então, a terceira consequência deles aqui, a terceira consequência da queda, foi o sentimento de medo. E a pior coisa que tem é você ter esse sentimento de medo. Então você se esconde, você tem medo de tudo, tem medo de se apresentar a Deus, tem medo de ouvir uma revelação, tem medo de ouvir uma profecia, achando que você vai ser saco de pancada, vai ser alvo de chacota. Não, é aquilo que eu falei, abra o coração para Deus, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar com a tua casa, deixa Deus falar com a sua família, deixa Deus falar com você. Não precisa ter esse sentimento de medo. Erga a tua cabeça, sacode a poeira, vai embora para frente. Deus é com você. Essa consequência da queda, ela acontece mesmo com todo mundo. Então a pessoa tem sentimento de culpa, tem sentimento de, tá certo, endurecimento de coração, tem sentimento de medo e tem mais uma, Então é o sentimento de vergonha. Então aí elas começam a se esconder por causa do medo e também da vergonha. Porque como eu falei ontem, o inimigo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Veja bem, após os olhos de Adão e Eva se abrirem, a vergonha
afastou-os mutuamente um do outro. Olha só, então essa terceira consequência, ela é mais grave do que você pode imaginar. A quarta consequência, ela é mais grave do que você pode imaginar. Por quê? Porque ela é o sentimento de vergonha, ela te afasta das pessoas, ela te afasta do corpo de Cristo, ela te afasta do rebanho do Senhor. Por quê? Então ela afastou mutuamente Adão de Eva, afastou, cada um foi para um lado. Porque o sentimento de vergonha, eles descobriram que estavam nus, então eles ficaram com vergonha, eles correram, então fugiram um do outro e também da presença do Senhor. Quantas pessoas com vergonha, porque cometeu isso, ou porque falou aquilo, ou porque se envolveu em certas situações que não era para se envolver, e agora está com sentimento não só de medo, não só de culpa, não só coração endurecido, mas também com sentimento de vergonha. Então se esconde, não quer cultuar, não quer ir para a igreja, não quer ir na casa dos irmãos, não quer ir na casa dos amigos, não quer ir na casa dos vizinhos, dos parentes. Por quê? Porque está com sentimento de culpa. E Deus nesse momento quer limpar a tua consciência. Deus nesse momento quer limpar a tua vida. Como diz Jesus em João 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Limpa a tua consciência, limpa o teu coração, limpe a tua mente. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus fazer a obra na tua vida, deixa Deus tirar esse sentimento de medo, esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, esse coração endurecido. Deixa Deus trabalhar em você, permita Deus trabalhar na sua casa. Mande esta mensagem para seus amigos, para a sua família. Fale assim, não precisa ter esse sentimento. Jesus, ele disse no Evangelho de João 8,32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus te abençoe, meu amado. Deus continue te guardando, Deus continue te purificando. Lembre-se, as consequências do pecado foram graves. Então, sentimento de culpa, sentimento de vergonha, coração endurecido, sentimento de medo. É isso que o inimigo quer colocar em nós: culpa, vergonha, medo, endurecer o coração. Mas hoje Jesus está falando com você: eu estou aqui, eu quero trabalhar na tua vida, quero trabalhar na tua casa, quero trabalhar na tua família. Deus te abençoe, meu servo. Deus te abençoe, minha serva. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe no Facebook e no Instagram. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus usar a tua vida. Outras pessoas também precisam ouvir esta mensagem. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. E Deus te livre. E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.